A Arábia Saudita está mudando rapidamente, mas quanto realmente sabemos sobre a vida dentro do reino? De tradições antigas a reformas ousadas, este é um lugar cheio de contrastes e surpresas. Junte-se ao explorar mundo enquanto revelamos a verdadeira Arábia Saudita, além das manchetes. Vida noturna e sinais de mudança. A vida noturna na Arábia Saudita difere muito do que muitos no Ocidente poderiam esperar. Não há casas noturnas, bares ou festas selvagens. Em vez disso, as noites são preenchidas com passeios familiares tranquilos, passeios de lazer por shopping centers expansivos e desfrutando da brisa fresca do deserto sob as luzes da cidade. Os shoppings geralmente ficam abertos até a meia-noite e se tornam centros vibrantes da vida comunitária. Nos últimos anos, as restrições culturais diminuíram. Eventos públicos como shows mistos e exibições de filmes agora são permitidos, simbolizando uma mudança cultural. Essas mudanças refletem uma abertura mais ampla que está sendo nutrida sob a nova liderança do país. A vida noturna saudita, antes subjugada e privada, está lentamente se tornando um símbolo de transformação moderna. Casamentos tradicionais e símbolos nacionais. Os casamentos sauditas são grandes celebrações culturais ricas em simbolismo e orgulho. Um dos elementos mais icônicos é a dança tradicional da espada, conhecida como Arda, onde o noivo e os convidados masculinos dançam em uníssono rítmico, segurando espadas. É mais do que apenas uma apresentação. É um símbolo poderoso de honra, força e identidade nacional. A própria espada é tão importante na cultura saudita que é apresentada na bandeira do país. Essas cerimônias geralmente duram vários dias, cheias de música, comida e celebrações separadas para homens e mulheres. Apesar da modernização, essas tradições permanecem centrais para a herança saudita e são valorizadas por todas as gerações. Hábitos de consumo e uma cultura de luxo. Na Arábia Saudita, a cultura de consumo está profundamente ligada à riqueza e ao status. Muitos sauditas, especialmente entre a classe alta, têm uma paixão por bens de luxo. Desde roupas e relógios de grife até os mais recentes gadgets de alta tecnologia. Fazer compras não é apenas uma necessidade, é um estilo de vida. Os shoppings são luxuosos, com marcas de alta qualidade, parques de diversões internos e restaurantes extravagantes. Veículos caros, especialmente carros esportivos importados e SUVs, são uma visão comum. A família real e a elite frequentemente possuem itens feitos sob medida que valem milhões. Essa cultura de consumo mostra não apenas riqueza, mas também um desejo de expressar modernidade e conexão global através da expressão material. Culinária tradicional e rituais comunitários. A culinária saudita é tanto sobre comunidade quanto sobre sabor. As refeições são tipicamente grandes e compartilhadas de uma única travessa colocada no centro. Os pratos geralmente apresentam arroz temperado kabsa, com cordeiro ou frango, e são tradicionalmente comidos com a mão direita, sentados no chão. Este método de comer não é apenas prático, é um reflexo de hospitalidade, humildade e unidade. Os hóspedes são frequentemente convidados a compartilhar refeições como um sinal de respeito e honra. Talheres raramente são usados nestes ambientes. A comida na Arábia Saudita vai além do sustento. É um ritual cultural que une as pessoas e conecta gerações. Vida nômade e herança do deserto. Apesar de sua rápida modernização, a Arábia Saudita ainda preserva suas raízes nômades. Nas regiões desérticas rurais, as tribos beduínas continuam a viver como seus ancestrais,
pastoreando camelos, vivendo em tendas e dependendo do comércio para sua subsistência. Os turistas podem experimentar este modo de vida através de safaris no deserto, passeios de camelo e acampamentos noturnos. Estas comunidades nômades fornecem leite e carne de camelo aos centros urbanos, mantendo uma ligação entre o antigo e o moderno. O vasto e silencioso deserto oferece um profundo contraste com cidades movimentadas como Riad. Para muitos sauditas, o deserto não é apenas um lugar, mas um símbolo de identidade, resistência e liberdade. Mulheres estrangeiras e o mercado de trabalho. Mulheres do exterior que vêm para a Arábia Saudita para trabalhar frequentemente encontram um conjunto único de desafios. Embora as reformas tenham aberto mais funções para as mulheres, a visão tradicional ainda sustenta que o dever principal de uma mulher é para com seu lar e família. Isso pode criar barreiras culturais e práticas no local de trabalho. As expatriadas podem encontrar menos opções de emprego, especialmente em áreas dominadas por homens, e devem navegar pelas expectativas baseadas no gênero diariamente. Dito isto, o progresso está em andamento. Setores como saúde, educação e varejo agora acolhem mais profissionais do sexo feminino. A transformação está em andamento. Mas, por enquanto, navegar no trabalho como uma mulher estrangeira ainda requer paciência e adaptabilidade. Código de vestimenta e funções de gênero em evolução. A Arábia Saudita é conhecida há muito tempo por seu código de vestimenta rigoroso, particularmente para as mulheres. Embora usar a abaia, uma longa capa preta, já tenha sido obrigatório, as mudanças recentes agora permitem que as mulheres tenham mais liberdade na forma como se vestem. As mulheres estrangeiras não são mais obrigadas por lei a usar a abaia, embora a modéstia ainda seja esperada. As normas culturais permanecem fortes, e as mulheres com trajes ocidentais podem atrair olhares ou desconforto em áreas mais conservadoras. Os homens também seguem códigos de vestimenta, especialmente em ambientes formais ou religiosos. Estas mudanças na moda refletem mudanças mais profundas nos papéis de gênero, sinalizando uma sociedade evoluindo cautelosamente, mantendo seus valores tradicionais. Comportamento público e interação de gênero. A interação pública entre homens e mulheres na Arábia Saudita tem sido tradicionalmente limitada. Embora não seja mais ilegal que homens e mulheres não relacionados falem em público, as normas culturais ainda desencorajam o contato físico, como apertos de mão ou abraços. Nos locais de trabalho e universidades, ambientes mistos estão se tornando mais comuns, mas a etiqueta permanece reservada. Vestir-se modestamente e comportar-se respeitosamente é essencial, especialmente em repartições públicas, escolas ou mesquitas. Demonstrações abertas de afeto são estritamente desaprovadas e podem levar a problemas legais. Estes códigos sociais refletem valores religiosos e culturais profundamente enraizados, mesmo quando o país dá passos em direção à abertura social moderna. Modernização e uma nova abertura. Desde que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman ascendeu à proeminência, a Arábia Saudita embarcou em uma onda de reformas ambiciosas, desde o levantamento da proibição de cinemas até permitir que as mulheres dirijam. Essas mudanças marcam uma partida significativa de décadas de conservadorismo rígido. Eventos internacionais, shows e competições esportivas agora atraem públicos globais. A Visão 2030 está remodelando não apenas a economia, mas a própria sociedade, incentivando a inovação, o turismo e o intercâmbio cultural. Os jovens sauditas estão abraçando cada vez mais as mídias sociais, o empreendedorismo e a expressão criativa. Embora os desafios permaneçam, a direção é clara. O reino está abrindo suas portas, cautelosamente, mas inequivocamente,
para uma nova era de identidade moderna. Visão 2030 e ambições nacionais. A Visão 2030 é o plano mais abrangente da Arábia Saudita para a transformação. Liderada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, tem como objetivo reduzir a dependência da nação ao petróleo, diversificar a economia e aumentar a eficiência do setor público. Os principais pilares incluem o empoderamento das mulheres, o desenvolvimento do turismo e o investimento em tecnologia e energia verde. O plano também busca melhorar a qualidade de vida, construir centros de entretenimento e posicionar a Arábia Saudita como um player global. É um projeto ambicioso que sinaliza tanto o orgulho nacional quanto a urgência. Embora ambiciosa, a Visão 2030 é vista como essencial para preparar a Arábia Saudita para um futuro pós-petróleo em um mundo em rápida evolução. Fundamentos históricos do reino. A história da Arábia Saudita moderna começa com a ascensão do Islã no século VII. A região onde o reino agora se encontra foi o lar do profeta Muhammad e o berço da fé islâmica. Por séculos, Meca e Medina foram governadas por vários poderes islâmicos, incluindo o Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial e a queda dos otomanos, Abdulaziz ibn Saud, com o apoio dos britânicos, uniu as tribos árabes e estabeleceu oficialmente o Reino da Arábia Saudita em 1932. Hoje, o país permanece sob o domínio da família Saud, liderada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que o está conduzindo para uma nova era. População e significado religioso. Embora a Arábia Saudita seja geograficamente vasta, sua população é relativamente modesta. No início da década de 2020, tinha cerca de 36 milhões de habitantes. No entanto, seu significado espiritual supera em muito o tamanho de sua população. O país abriga Meca e Medina, as duas cidades mais sagradas do Islã, que atraem milhões de peregrinos muçulmanos a cada ano. Estas cidades não são apenas centros religiosos, mas também estão profundamente entrelaçadas na identidade nacional e na percepção global da Arábia Saudita. A peregrinação, ou Hajj, é um dos 5 pilares do Islã, tornando o reino um destino essencial para os muçulmanos em todo o mundo, elevando sua importância religiosa global. Posição geográfica e importância regional. A Arábia Saudita está localizada no coração do Oriente Médio, fazendo fronteira com Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen, com o Mar Vermelho a oeste. Esta localização estratégica a torna um peso pesado político e econômico na região. Cobrindo mais de 2,1 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país da Península Arábica. Sua posição geográfica a coloca na encruzilhada da África, Ásia e Europa, tornando-se um ator-chave no comércio e na diplomacia. Seus vastos desertos, cidades costeiras e marcos religiosos criam uma paisagem dinâmica que combina a herança histórica com a influência geopolítica moderna. Governo, lei Sharia e o papel das mulheres. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta governada pela lei islâmica Sharia. A família real detém um poder político significativo e os princípios religiosos orientam a legislação. Por décadas, as mulheres viveram sob regras estritas, exigindo permissão masculina para a maioria das atividades. Embora as reformas recentes tenham concedido mais direitos, como dirigir e acesso a certos empregos, muitas restrições legais e culturais persistem. As leis de tutela estão sendo relaxadas, mas as mulheres ainda enfrentam limitações em bancos, viagens e autonomia legal. Estes desafios destacam a tensão entre tradição e reforma.
À medida que o país equilibra a lei religiosa com a modernização, a igualdade de gênero permanece um dos aspectos mais observados de sua transformação. Riad, centro administrativo e econômico. Riad, muitas vezes ofuscada por Meca e Medina, é a capital e centro administrativo da Arábia Saudita. É uma metrópole extensa, localizada na região central do país e serve como sede do governo, dos negócios e da principal infraestrutura. Com uma população de mais de 7 milhões de habitantes, Riad cresceu rapidamente nas últimas décadas, tornando-se um centro de finanças, tecnologia e comércio. Arranha-céus modernos se elevam sobre antigas paisagens desérticas, e a cidade cedia eventos como a Iniciativa de Investimento Futuro. Para muitos visitantes internacionais, Riad é o ponto de entrada para o reino, oferecendo uma janela para sua modernidade e tradição. Língua e barreiras culturais. O árabe é a língua oficial da Arábia Saudita e é falado em vários dialetos regionais. Embora o inglês seja comumente usado nos negócios e pela população mais jovem, navegar na vida diária, especialmente documentos oficiais, placas de rua e processos governamentais, pode ser difícil sem algum conhecimento de árabe. O árabe escrito é essencial para tarefas formais como procedimentos bancários ou legais. Para os expatriados, aprender o idioma melhora significativamente a integração e o respeito dos moradores locais. As barreiras culturais também existem, pois os costumes sociais e a etiqueta diferem muito dos do Ocidente. No entanto, a aprendizagem de línguas e culturas é frequentemente recebida com apreço e promove um respeito mútuo mais profundo. O Islã e seu papel social. O Islã não é apenas a religião predominante na Arábia Saudita. É o fundamento de suas leis, normas sociais e identidade nacional. Quase 100% da população se identifica como muçulmana, sendo a grande maioria sunita. O sistema judicial do país é baseado na lei islâmica Sharia, e a vida diária é moldada pela observância religiosa. A oração pública ocorre 5 vezes ao dia, e a maioria das empresas fecha durante estes períodos. A polícia religiosa já desempenhou um papel importante na aplicação da moralidade pública, embora sua influência tenha diminuído. Apesar das reformas modernas, as tradições islâmicas permanecem profundamente enraizadas na estrutura social, orientando o comportamento e a governança. Economia do petróleo e riqueza nacional. A riqueza da Arábia Saudita é construída sobre uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Desde a descoberta do petróleo na década de 1930, o petróleo tem impulsionado o rápido desenvolvimento da nação, financiando infraestrutura, saúde e educação. Hoje, as exportações de petróleo representam mais de 90% das receitas do país. Esta dependência de um único recurso criou tanto riqueza extraordinária quanto desafios a longo prazo. A Visão 2030 visa reduzir esta dependência, mas, por enquanto, a economia do petróleo sustenta grande parte do estilo de vida moderno do reino. Arranha-céus, shoppings de luxo e aeroportos de classe mundial são todos produtos desta prosperidade alimentada pelo petróleo que define a imagem global da Arábia Saudita. Turismo de peregrinação e restrições internacionais. A Arábia Saudita recebe milhões de peregrinos anualmente durante as temporadas de Hajj e Umrah, transformando Meca e Medina em epicentros espirituais. Fora destes períodos, o turismo internacional permanece limitado devido às restrições de visto, ao conservadorismo cultural e à falta de atrações turísticas promovidas globalmente.
No entanto, isso está mudando. O governo introduziu vistos de turista e está investindo pesadamente em sítios de patrimônio e megaprojetos futurísticos como NEOM. Ainda assim, códigos de conduta rigorosos e segregação de gênero podem dissuadir viajantes casuais. Embora o turismo religioso prospere, o turismo não religioso está se expandindo cautelosamente, à medida que a Arábia Saudita se abre para o mundo e se reinventa como um destino de viagem. Mão de obra estrangeira e disparidades de emprego. Grande parte da força de trabalho física da Arábia Saudita consiste em trabalhadores migrantes de países como Índia, Paquistão, Bangladesh e Filipinas. Estes trabalhadores preenchem funções na construção, limpeza, transporte e serviço doméstico, empregos que muitos sauditas não estão dispostos a realizar. O sistema Kafala Patrocínio, que regulamenta o emprego de migrantes, tem enfrentado críticas internacionais por permitir abusos e exploração. As reformas recentes visam melhorar as condições, mas os desafios permanecem. Entretanto, o desemprego entre os jovens sauditas permanece alto, destacando uma incompatibilidade entre as expectativas da força de trabalho e os empregos disponíveis. O reino enfrenta pressão para equilibrar os direitos trabalhistas, as necessidades econômicas e seu objetivo de longo prazo de construir uma força de trabalho autossuficiente. Cada lugar guarda mais do que o que se vê, e a Arábia Saudita não é exceção. Se esta jornada te surpreendeu, imagine o que está por vir. Deixe-me saber o que mais te intrigou e não se esqueça de acompanhar para mais histórias não contadas de todo o mundo.